Olá, alunos de filosofia do primeiro ano, tudo bom? Estamos aqui para dar continuidade a mais uma aula de filosofia. E hoje eu preparei para vocês aí um resumão dos conceitos mais focados na nossa aula, os conceitos filosóficos. Queria passar para vocês aí esses conceitos, o significado desses conceitos, ok? Então aí nós temos aí, primeiro plano, nós temos aí a palavra filosofia. O que significa filosofia? A palavra significa amor ou amigo da sabedoria, ou aquele que adora a sabedoria, que ama a sabedoria. Então essa palavra foi criada pelo grande filósofo Pitágoras de Samos, que também era matemático. E aí nós lembramos do Teorema de Pitágoras, ok? Além de ser matemático, ele também era filósofo. E foi o responsável pela palavra filosofia. Temos aí outro conceito importante que é a epistemologia. O que é epistemologia? Doutrina do conhecimento. E ela se divide em duas doutrinas, os racionalistas e os empiristas. Os empiristas, aqueles que chegam à verdade do conhecimento através dos cinco sentidos, quais são audição, tato, paladar, visão e olfato. E aí nós temos os racionalistas, que chegam à verdade do conhecimento através da razão, da lógica, do pensamento. Então, dentro da epistemologia, nós temos os filósofos racionalistas, que chegam à verdade do conhecimento através da razão, e os filósofos empiristas, que chegam à verdade do conhecimento através dos cinco sentidos. Temos também no campo aí da filosofia o conceito de metafísica. Metafísica é uma palavra grega que nós dividimos ela. Meta significa além e física é physis, que vem, significa a matéria, significa a natureza. Ou seja, a metafísica é aquilo que está além da natureza, está além do campo material. Quando coisas que nós não vemos e nós não pegamos, mas elas fazem parte da existência para que nós possamos estudar. Então isso é o que chamado de metafísica. Como por exemplo a alma, nós não podemos pegar e nem ver. O pensamento nós não podemos pegar e nem ver. Nós temos aí o conceito de Deus, né? Então, quando nós não podemos pegar e não podemos ver, então faz parte da metafísica, que foi criada por o grande filósofo Aristóteles de Estagira. Temos também aí o mito da caverna, que é muito importante. O mito da caverna muitas vezes cai no Enem, cai em vestibulares. Mito da caverna, Platão diz que desde criança muitas pessoas estavam acorrentadas dentro de uma caverna e olhando sempre para a parede, para o fundo de uma caverna. Porque ali, quando as pessoas passavam na porta da caverna, refletia as sombras. Então eles estavam presos apenas nas sombras de uma realidade. E um determinado dia, um deles se soltou das correntes e foi ver o que tinha fora da caverna. Ele observou ali que tinha árvores, que tinha animais, que tinham pessoas, e ele chegou fora da caverna e viu uma realidade que ele nunca tinha visto, porque ele vivia sempre dentro da caverna e vendo as sombras. E aí ele foi contar para os demais o que ele tinha visto, e eles não acreditaram, ele foi hostilizado, e aí ele foi morto. E concluindo aí o mito da caverna, o que nós aprendemos com isso? Que a caverna representa o nosso mundo, esse mundo que nós vivemos. Muitas vezes nós estamos presos neste mundo. As correntes significam aí os nossos preconceitos que temos desde criança. Nós temos as pessoas que estão acorrentadas, que são pessoas que não querem aprender filosofia, eles não querem pensar, eles não querem aprender a pensar, organizar seu pensamento. Nós temos aí os raios do sol, quando ele sai, ele vê uma verdade lá fora, uma realidade. Então, esses raios do sol, e o sol representa ali o conhecimento, a verdade. E o prisioneiro que morreu, ali Aristóteles vai fazer uma homenagem ao seu grande mestre Sócrates, porque ele morreu só porque ele filosofava em Atenas. Ele filosofava e também fez umas críticas aos deuses gregos e por esse motivo ele foi morto, né? Foi condenado à morte, mas ele tomou cicuta e tirou a sua vida. Então Platão faz uma comparação com o mito da caverna e com o nosso conhecimento. Aquelas pessoas que estão na ignorância do conhecimento, que estão dentro da caverna, mas precisam sair da caverna para atingir a verdade de um conhecimento. Temos aí também a questão da lenda, né? Outro conceito é a lenda. O que são lendas? Lendas fazem parte de uma cultura de um povo, que não é uma cultura científica. As lendas são histórias criadas por pessoas que vão passando de tradição para tradição. E aí cai no folclore. E todos os países têm as suas lendas e os seus folclores. Temos aí outro conceito que é a fábula. O que são fábulas? Fábulas são histórias
que traz um fim moral e sempre se utiliza de personagens de animais, de insetos também, né? Como por exemplo a formiga e a cigarra, nos passa uma lição de moral. Elas nos passam um conhecimento que nós temos que pensar mais adiante no nosso futuro. Então, é uma moralidade, uma lição que envolve moral, que envolve ali uma lição de vida para todos nós. Isso são fábulas. Temos também um campo muito importante que nós estudamos, que é a ciência. Ciência e filosofia. Elas andam juntas ou andam separadas? Logicamente que andam juntas. Nós estudamos isso, sabemos que todo o processo científico eu tenho que pensar antes. Quando eu estou pensando, antes eu estou filosofando. Quando eu começo a pensar, eu estou filosofando. E aí vamos para agora os processos científicos. Vamos para o empirismo empírico, né? Então, ciência e filosofia sempre e devem caminhar juntas. Elas não podem se separar, porque uma depende da outra, ok? Temos aí outro conceito também chamado de técnica. E técnica é aquilo que nós fazemos para melhorar aquilo que nós fazemos, nós trabalhamos. Então, técnica, nos primórdios da humanidade, nós vemos tribos nômades, homens primitivos, que desenvolveram técnicas, como a roda, desenvolveram, dominar o fogo, todos foram por técnicas. Temos aí também as flechas e as lanças que eram feitas de madeira. E aí depois eles sabiam que eles caçavam os animais e quebravam facilmente, então eles descobriram o metal, fizeram agora as flechas e as lanças de metais que não quebravam nunca. Então isso é técnica, eles aprimoraram o serviço dele, o modo de viver dele através das técnicas, ok? Temos aí também a estética. A estética também é um conceito importante dentro do campo filosófico, que é a questão do belo, questão da boniteza, da beleza ou questão da feiura, né? Tem pessoas que admiram quadros, obras de arte, essas obras de arte, e tem pessoas que olham as mesmas obras de arte e não vê arte nisso, não vê nada de bonito nisso. Então, cada um tem o seu gosto, cada qual tem o seu gosto. E a filosofia estuda a questão da estética, a questão do belo, da beleza, daquilo que nos chama a atenção. Okay? Então nós vamos colocar aí o grafite como uma obra de arte e vamos colocar do outro lado a pichação. Para nós que não somos pichadores, nós vamos escolher, logicamente, a obra de grafite como uma obra de arte, não a pichação. Porém, os pichadores vão escolher quem? A pichação e não a obra de arte. Então é uma questão de gosto. Então é um campo filosófico, a estética, que nós estudamos as coisas belas e as coisas feias. E nem todos gostam das mesmas coisas e nem das mesmas cores. Por isso que a filosofia estuda essa questão da estética, ok? Quero aqui encerrar aqui, né, esses conceitos que nós estudamos, esses conceitos filosóficos que nós estudamos aí durante o nosso primeiro bimestre. E quero agradecer aí a atenção de todos vocês. Aguardo vocês numa próxima aula. E se vocês gostaram da explicação, vocês podem dar um like aí, né, ativar o sininho. E nós agradecemos aí a participação de todos vocês. Tchau, pessoal. Até a próxima.